Olá, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você nessa nova oportunidade. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já fez algo e depois arrependeu disso? Foi fácil lidar com o arrependimento? Qual que foi mais fácil? Conviver com a culpa? Com o peso da culpa? Ou confessar, arrepender e começar de novo? Existe uma grande parcela da sociedade que sofre com a culpa, com o peso da culpa, simplesmente porque não ouve os ensinamentos de Jesus e não arrependem. Eu quero dizer para você que a mensagem do arrependimento é uma das mensagens mais sublimes, mais importantes e que mais valor nós devemos dar a ela. E hoje eu quero falar para você sobre esse assunto. E para fundamentar esse assunto através da Bíblia, nós vamos usar a vida de um dos personagens que teve uma das histórias mais sujas que já existiu, mas também que conseguiu o êxito de ter a história mais linda de todas, o arrependimento. Abra sua Bíblia, confira comigo, 2 Crônicas, capítulo 33, versículos, eu vou ler apenas um dos versos, mas a meditação está no 10 ao 13, eu vou ler apenas o 12, que diz assim: em sua angústia, ele suplicou o Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. A história que nós vamos falar nesta oportunidade é de Manassés, filho do rei Ezequias, também rei em Israel. Um dos piores, ou talvez o pior rei que o povo judeu teve. A vida desse homem demonstrava as maiores atrocidades. Há pouco tempo eu ouvi na televisão, assistindo a televisão, a entrevista de um dos filhos de, não sei se um dos ou o único, eu não sei quantos, que ele teve, Pablo Escobar, um dos filhos do narcotraficante Pablo Escobar. E aquele filho conta que aquele pai, que todos temia, todos tinham medo, era um homem amável para ele que era um filho. Então o que nós entendemos é que os pais amam os filhos. Mas olha comigo no capítulo 33, versículo 6, a Bíblia diz que Manassés, ele ofereceu os seus próprios filhos em sacrifício. Além disso, ele praticou feitiçaria, adivinhação, magia, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e fez muita maldade diante do Senhor para provocar a ira. Parece que nós estamos diante de um dos homens mais monstruosos que já viveu. Esse homem tem uma história suja, macabra, imunda, digna de dó. Mas a vida vai dando chance a esse homem, Deus vai dando chance a ele. E quando ele chega num dado momento, ele faz algo que todos nós devemos fazer, ele demonstra arrependimento. Mas até que a gente chega no arrependimento, vamos olhar nos versos 10 ao 13. A primeira lição que nós aprendemos é o convite para o arrependimento. Quem é que faz esse convite? Olha comigo o verso 10. O Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Esse convite ao arrependimento é feito por Deus. E Deus, ele fez esse convite para o primeiro homem que ele criou, para Adão, lá no Jardim do Éden. Quando a Bíblia fala que Deus, ele procura Adão, aonde você está? Chamando Adão de volta,
chamando Adão para o relacionamento com o Pai novamente. Embora machucado, ferido, ele precisava voltar, ele precisava de ter a ajuda de Deus. E aqui neste texto nós encontramos Deus chamando não só o rei da nação, como também chamando o povo da nação ao arrependimento. A Bíblia diz, no livro de Jonas, que não só o rei, mas toda a nação se arrependeu e Nínive foi poupada. Então eu quero dizer para você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu amado irmão, minha irmã, Deus está chamando nós para arrependimento. Essa pandemia que nós estamos vivendo virou uma disputa política, virou um jogo de poder, virou uma sujeira, uma imundície. E nós estamos esquecendo que uma das coisas que nós devemos aproveitar essa oportunidade em que nós temos é de analisar os nossos corações, ver aonde erramos, ver como podemos consertar. E neste texto, o próprio Deus convida. A Bíblia diz que o Senhor advertiu Manassés. Talvez Deus está te advertindo. Talvez Deus está chamando você para mudar a sua história, mudar de vida, começar de novo. É hora de você analisar o convite que você recebeu para o arrependimento. Um dos hinos antigos do cantor cristão, ele tem uma estrofe que fala assim: vem já, alma cansada vem já, eis que lhe a porta chamando está, vem já, é o convite do arrependimento, o convite da mudança de vida, o convite para recomeçar. Sabe por que muitas pessoas pulam da terceira ponte? Sabe por que muitas pessoas se jogam debaixo de carros em movimento? Sabe por que muitas pessoas dão um tiro na cabeça? Porque não consegue lidar com a culpa e não compreende a importância do arrependimento. João Batista pregou arrependimento. Jesus pregou arrependimento. A Bíblia prega o arrependimento. Não importa até onde você já foi, o que você já fez, o importante é você botar o pé no freio. Você pegar a estrada de volta e estacionar aos pés de Jesus com o coração arrependido. A segunda lição que esse texto nos ensina, o versículo de número 11, nós vamos aprender sobre o castigo se não houver arrependimento. Infelizmente é isso, castigo. A Bíblia diz que Deus castiga o seu povo porque Ele o ama. Como um pai castiga o seu filho, hoje nós temos os pais que nós não queremos mais nessa geração castigar nossos filhos. Eu creio que todos que têm a minha idade, ou regula essa aí entre 40 e 50 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, conheceu aquela geração de pais que nos educou nos anos 70, 80, que era na vara de guaximba, era no cinto, era na correia, era no chinelo. E essa geração é trabalhadora, é honesta. Mas a nova geração, os pais não querem castigar, mas Deus, o próprio Deus instituiu o castigo e Ele castiga. Veja comigo no versículo de número 11. Então o Senhor enviou os comandantes do exército da Síria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos, correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. O castigo é sair da sua pátria, sair da sua zona de conforto, sair do seu lugar de adoração e viver na Babilônia, na perdição, na masmorra da perdição. E o que acontece é que lá na Babilônia, com correntes de bronze, com os pés e as mãos amarrados, numa cela escura, num lugar onde a voz dele não gritava mais, dizendo: eu sou o rei, eu mando, eu posso. Ali no meio desse local triste, sombrio, sem vida, este homem ouviu novamente a voz de Deus. Talvez
você não está com os pés amarrados com correntes de bronze. Talvez você não está numa cela escura de uma prisão. Mas você pode muito bem estar preso com a corda, com as amarras do diabo, que prende você no pecado. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, liberte-se dessa corrente, liberte-se dessa prisão, liberte-se dessa escravidão e volta para Jesus. Volte para a cruz, volte para a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O texto fala que ele está vivendo no castigo, mas no castigo ele teve tempo para analisar. Ele teve uma oportunidade de repensar. Muitas pessoas, quando estão no castigo, quando estão presas, elas amaldiçoam a Deus, elas criticam, elas falam, eu não mereço isso, outro poderia merecer, mas eu não mereço. Mas se você está aí, talvez é porque você pecou contra Deus. É hora de você pedir a Deus para tirá-lo daí. E é a terceira lição que vai nos ensinar isso. A súplica de um coração arrependido. O versículo de número 12 nos diz, em sua angústia ele suplicou o Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Ele suplicou a Deus. Ele vivia um momento de angústia. Uma das piores coisas na vida de um ser humano é a angústia, amados. Mas uma das coisas que tira essa tristeza, essa dor, e coloca aquele sorriso, aquela alegria, aquele prazer de viver, é quando nós confessamos que estamos errados e buscamos o perdão de Deus. No texto fala que no momento de angústia ele fez uma coisa, ele suplicou, ele humilhou. Neste momento ele não se importou mais com as consequências. Neste momento ele não mais olhou para o seu orgulho, olhou para a sua vaidade, mas ele olhou para uma possibilidade de que, além do peso das correntes da prisão, o peso da culpa fosse tirado do seu coração. A súplica de um coração arrependido. A Bíblia fala que Deus, ele não despreza um coração arrependido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma mensagem maravilhosa, a mensagem que traz um conforto para os nossos corações, porque a Bíblia dizendo para nós, olha, se você está com o peso da culpa, se você está sentindo a dor, a angústia, o medo, existe esperança. E essa esperança está no arrependimento. A mensagem do arrependimento, meus amados, mostra o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos de Jesus. E ela nos leva a olhar para alguém que não merecia, mas que sofreu. A mensagem do arrependimento nos leva a olhar para a cruz, o local aonde Jesus sofreu em nosso lugar. Por isso, eu convido a você a suplicar, a se quebrantar e a buscar a face de Deus, se arrepender dos seus pecados. É hora de você começar uma nova história. É hora de você começar com... As consequências, elas podem existir, mas a chance de uma nova história, meus amados, essa ninguém pode tirar de você. E a quarta e última lição que eu quero compartilhar com você neste texto, a resposta de Deus ao coração arrependido. Veja comigo no versículo de número 13, diz assim, quando ele orou, Deus foi favorável, glória a Deus. Deus foi favorável. Quando ele orou, Deus foi favorável. E atendeu-lhe a súplica e levou de volta a Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Olha que coisa linda.
Você está na prisão, está amarrado, está com os pés e as mãos com correntes de bronze. Você está sem chance nenhuma de chamar aliados, de reconstruir o seu exército, de quebrar as grades da prisão, as correntes que lhe prende. Ninguém pode tirar você dali. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem homem forte, não tem braço poderoso, mas tem Deus lá no céu que ouve a oração. Glória a Deus por isso. E quando este homem clama, a Bíblia fala que quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica. Olha só, se Deus tivesse tão somente perdoado o pecado dele, já estaria de bom tamanho. Mas Deus perdoa o pecado dele. Deus ouve a súplica dele, perdoa o pecado, tira ele da prisão, leva ele de volta para sua terra, coloca ele sentado no palácio, na cadeira do rei novamente. Neste momento, eu acho lindo demais quando o cronista diz assim, então, como se dissesse assim, finalmente, Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Então, ele reconheceu. E eu pergunto a você, você já reconheceu? Você já reconheceu que Deus é o Senhor? Você já reconheceu que o perdão está diretamente ligado com a confissão e com o arrependimento? E que quem pode perdoar você, quem pode restaurar você, quem pode mudar a sua vida, é só Deus, através do precioso e maravilhoso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Ouça a voz de Deus nessa oportunidade. Arrependa-se e volte para a casa do Pai. Faça como o filho pródigo. Volte para a casa do Pai. Volte com o coração arrependido, com a alma leve, saltando e pulando como uma criança, cheio de alegria, cheio de entusiasmo na alma, porque agora os seus pecados foram perdoados. Deus deu a você uma nova chance. Todos podem olhar para você e torcer o nariz, todos podem criticar você, mas você é uma nova criatura. Seus pecados foram perdoados. Se houve arrependimento, eu sei que eles foram perdoados, porque os meus foram perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, que está no controle de todas as coisas, que nada é impossível para o Senhor. Eu oro neste momento em favor do teu filho, da tua filha, que clama pelo socorro do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, que o teu filho, que a tua filha possa ter as correntes, as amarras do pecado quebradas, arrancadas, e possa encontrar a paz que só existe em Jesus Cristo. Eu oro, Pai, agradecidamente, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a próxima oportunidade. Até lá.